Olá, hoje nós vamos falar sobre constelações nas profissões. Como que a gente pode aplicar essa ferramenta não só na nossa vida, mas no nosso fazer, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios? As constelações sistêmicas são altamente aplicáveis a qualquer área da vida e hoje eu vou explicar para você como e por quê. A constelação familiar, basicamente, ela é uma imagem, tá? E, aliás, um encadeamento, várias imagens. Pensa que para tudo que você vai fazer na sua vida, você é direcionado por imagens. Então, por exemplo, quando você pensa no seu pai, na sua mãe, você tem uma imagem. Quando você pensa numa decisão do seu negócio, você tem uma imagem. Então, geralmente, a gente vai criando uma sucessão de imagens baseadas nas decisões que a gente vai tomar. Então, por exemplo, se eu vou decidir se eu vou comunicar para as minhas filhas que hoje elas vão precisar sair um pouco mais cedo da escola, eu já faço uma imagem de como que eu vou falar isso, de como elas vão reagir, eu faço todo um cenário, eu construo uma história dentro de mim de possibilidades que podem acontecer a partir de uma única ação. É assim que a constelação pode te ajudar. Nós estamos viciados em imagens. Nós acreditamos que a nossa vida funciona de uma forma completamente linear. E aí vocês vêm aqui para o consultório e se queixam que a vida não aconteceu exatamente como vocês gostariam, seja no relacionamento, seja no seu trabalho, seja com uma decisão judicial, seja com a sua saúde. Então a constelação ela ajuda a criar uma série maior de novas imagens e de imagens não tão cristalizadas, não dominadas por preconceitos e por medos, e sim imagens que trazem felicidade, leveza e sucesso para sua vida. Então, quando eu comecei a pensar como é que é possível aplicar constelações dentro da psicologia, foi ficando muito claro para mim. E eu vou contar como foi essa experiência. Foi com uma primeira paciente minha. Ela percebeu que ela tinha um estilo comportamental muito parecido com a avó, com a bisavó. E aí, naquele dia eu me lembro que eu tinha bem assim acesso às minhas pedrinhas brasileiras, que eu adoro. E eu pedi para ela utilizar essas pedrinhas para representar ela, a mãe e a avó. E claramente ela delineava ali uma repetição de acordo com as posições. Ali eu mostrei para ela que havia repetição e o porquê que estava acontecendo aquela posição e aquela repetição, e ela foi entendendo o contexto familiar e quais eram os gatilhos que faziam com que ela agisse exatamente como a mãe e a avó. Daí nós criamos uma nova imagem a partir da constelação, que nós chamamos de imagem de solução, e ela passou a sentir um alívio e novas possibilidades de agir nessa vida. Na medida em que ela conseguiu fazer todo um processo, né? Porque a constelação também envolve muito consentimento, né? Todo esse contato com a sua história, com quem você é, ela sentiu a liberação, ela sentiu esse alívio. Então ali eu comecei a pensar, se nós somos seres cognitivo-comportamentais, ou seja, se nós utilizamos da nossa cognição que afeta o nosso sentimento e comportamento, se utilizamos das imagens que nós criamos na nossa vida, principalmente as mentais, para a gente poder agir, isso significa que a constelação poderia trazer uma nova gama de possibilidades de imagens mais leves, e assim tem funcionado. Quem cria essa imagem? Não sou eu, mas eu facilito que o paciente experimente ali novas posições e aí é que vem o resultado. Então hoje eu vejo a constelação sendo aplicada em todas as áreas. Então chega um paciente para o médico e diz para ele assim: olha, eu tenho uma deficiência grave de B12 e eu gostaria de entender por quê. O médico poderia só se centrar em oferecer a reposição de B12, mas ele também pode ajudar esse paciente, seja num diálogo sistêmico ou abertura de uma imagem de constelação, para o paciente entender o que ele está fazendo, que está repetindo esse padrão, e se existe algum outro modo de ser e viver que pode permitir que ele não fique reativando aquele traço novamente hereditário ali dentro dele. Nós sabemos, a gente tem nos nossos genes todas as possibilidades, né? E a gente pode estar reativando ou desativando os determinados genes que limitam a nossa vida. Então, a constelação é uma possibilidade da pessoa ter um maior entendimento sobre ela mesma.
Eu vejo a constelação sendo muito aplicada no direito, no judiciário hoje. E por quê? Tanto em soluções judiciais e extrajudiciais. Porque ajuda a pessoa a ter uma nova perspectiva. Quantas vezes a pessoa chega aqui para constelar, estou divorciando, quero saber qual é o melhor caminho. E aí o casal vem, enxerga o porquê estão se separando e enxergam inclusive caminhos de soluções totalmente inusitados. Então às vezes eles se divorciam, mas às vezes eles reatam também. E aí vem a felicidade e a leveza. E se divorciam, uma relação que permanece de amizade, de respeito, principalmente se a família continua quando o casal possui filhos. Recebo empresários diariamente que querem tomar decisões das suas empresas. Eu quero fazer uma fusão, uma aquisição, quero lançar um produto no mercado, eu quero fazer uma remodelagem de liderança na minha empresa. Então a constelação ela permite mostrar isso, por onde começamos, qual seria um bom caminho, qual seria o resultado desse lançamento nesse mercado, se existe ou não uma aceitação ali dessa consciência maior que é a sociedade sobre o que você vai entregar, se você está ou não em sintonia com a vida para fazer um bom trabalho, um trabalho digno, que não traga só benefícios a você, mas também à comunidade. Então é muito bonito também de ver ela nesse campo que é o campo empresarial. A gente vê também na nutrição. Eu tenho uma paciente minha que é nutróloga e tenho também uma pessoa que eu conheço que é nutricionista, foi minha aluna também. Ambas aplicam para que os seus pacientes possam compreender como está o seu nível de saúde, o nível holístico, né? Considerando toda a totalidade da pessoa, a relação com a parte hormonal, com toda a química do organismo. E ali elas conseguem detectar o que realmente falta para a pessoa e como trazer isso através dos alimentos. Então você vê por posicionamentos de constelação como trazer isso através dos alimentos. Então, gente, assim, todas as decisões que vocês forem tomar na vida, se vocês vão dar um curso, né, como chegar de modo que as pessoas aceitem melhor aquilo que você vai falar. Então, é interessante que quando a gente tem essa perspectiva sistêmica, fica muito mais fácil da gente seguir em frente. Fica muito mais fácil da pessoa também entender quem ela é e onde está o lugar de força dela. E isso em todas as profissões é possível de aplicar. Isso significa também que se você faz um curso de constelação, você não precisa ser um constelador, mas você pode trazer essa ferramenta já para a sua profissão, independente do que você faça. Durante os meus cursos de constelações, além da questão teórica, né, que é é muito densa, é muito intensa, nós também trabalhamos a parte de supervisão de casos, apresentação de casos, para que você saiba exatamente como é que você pode fazer dentro da sua profissão a melhor maneira de aplicar a constelação, para que você saiba praticamente como fazer isso na sua vida. Então, se você quer saber mais sobre como aplicar a constelação na sua profissão, basta você deixar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior carinho. Quero agradecer por você estar aqui comigo nesse vídeo. Vocês podem ver como eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque as constelações transformam a nossa vida e eu desejo que elas também possam fazer isso por você. Gratidão por ter vocês aqui comigo e até um próximo vídeo.